Num período extremamente curto de tempo, nós perdemos dois grandes nomes da nona arte. Primeiro o Neil Adams, depois o George Pérez. E não dá para passar por essas coisas sem refletir um pouco sobre isso, sobre a importância desses dois. No caso, falo aqui da importância deles dois para mim. Eu não conheci pessoalmente o George Pérez, eu não conheci pessoalmente o Neil Adams, eu não sei necessariamente o que deixava um ou outro de mau humor, eu não sei de nada disso. Eu nunca estive frente a frente com eles, eu nunca pude fazer uma refeição junto com eles, nem nada disso. Mas é inegável como a partida dos dois mexeu comigo, como isso me entristeceu. E entristeceu justamente porque eles contribuíram muito, mas muito, para a minha vida. Contribuíram de que jeito? Eram grandes desenhistas, deixaram um legado enorme na Marvel, na DC e por aí adiante. E olhar e pensar nas histórias, por exemplo, que eu li desenhadas pelos dois, me remete a muitas memórias, me remete a muitas lembranças, me remete a excelentes momentos. E isso, você, à medida com que você vai apreciando a arte deles, conhecendo, e gibi após gibi, você vai imergindo, né, naquele estilo, no traço de cada um, na forma com que cada um produzia as páginas e por aí adiante, você vai se encantando pelos personagens, vai se encantando pela arte, vai se tornando fã da pessoa, e parece que de alguma forma a pessoa meio que se mescla com a história da gente, justamente por quanto deles oferecerem pra gente algo que nós gostamos muito, que no caso são as histórias em quadrinhos. O primeiro gibi que eu li, e a primeira história de super-herói que eu li, foi justamente uma história desenhada pelo George Pérez, lá no Heróis da TV número 97. Me lembro como se fosse hoje a primeira história que eu li do Neil Adams, que me vem à mente, vendo o traço dele, foi justamente uma história dos X-Men, e um traço muito bonito, um traço muito chamativo. E não só isso, o Conan dele também era bacana, justamente porque tanto o George Pérez quanto o Neil Adams, eles guardavam estilos próprios, e ao mesmo tempo desses estilos próprios, estilos muito particulares, eram estilos que, bom, quando você batia o olho, você sabia que lá era uma arte do George Pérez, que ele era uma arte do Neil Adams, e ambos deixam um legado pura e simplesmente espetacular, fantástico, porque mesmo que eles tenham ido, aquilo que eles fizeram ficou. E ficou não só para o leitor antigo, não só para o leitor de longa data, mas também para o leitor que está surgindo agora, porque há de conhecer o trabalho deles, há de ver a relevância deles, há de ver a importância deles para os quadrinhos. Não dá para pensar, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras sem o George Pérez, não dá para pensar no pós-crise a Mulher Maravilha sem o George Pérez. Como pensar, como imaginar essas coisas, sabe? Por quê? Porque não dá. Né? Olhar o maestro sem o George Pérez, você olha, por exemplo, as minisséries atuais do Maestro, olha a arte, você compara com o Futuro Imperfeito, é uma diferença assombrosa. Por quê? Porque era o George Pérez e ele fazia uma diferença imensa naquilo que estava fazendo. O Batman do Neil Adams é um marco dentro da história, dentro da cronologia do Homem-Morcego. Os X-Men do Neil Adams é um negócio extraordinário. E, enfim, gente, é um negócio que quando a gente vai olhando e a gente vai gostando, a gente vai apreciando tanto o que a pessoa faz, que quando a pessoa vai, não tem como não sentir, não tem como não se importar, não tem como ser indiferente. É isso que nos faz humanos, é isso que nos faz querer bem o outro e por aí adiante. E Neil Adams e George Pérez são dois grandes nomes dos quadrinhos que se foram, o trabalho ficou, a gente ainda vai poder apreciar por muito, mas muito tempo a arte dos dois, e ainda bem que ficou, mas a ponta de tristeza, o peso no coração, infelizmente ele existe, por sabermos que a arte ficou, sabemos que eles foram, sabemos da finitude da vida, mas também sabemos que eles não vão produzir mais
não vão continuar nos mostrando coisas novas, e isso é algo que também pesa no coração. Mas o que eu quero com esse vídeo é prestar uma pequena homenagem ao Neal Adams e também ao George Pérez, e falar um pouquinho, né, do quanto eles dois são importantes, não só para o elemento da nona arte, mas principalmente para mim, como fã, que sempre admirou o trabalho dos dois. E o Neal Adams ainda teve sempre um envolvimento muito grande, né, para conseguir direitos e tudo mais para o pessoal que trabalhava com quadrinhos, né, para poder ter uma remuneração mais justa, por poder ter direitos que editora nenhuma queria dar. Ou seja, era um cara que não só contribuiu para a produção de quadrinhos, mas ele contribuiu para que o trampo do pessoal que mexe com quadrinhos fosse um pouco mais justo, fosse um pouco mais decente, para que eles pudessem receber direito, né, aquilo que lhes era direito. E, enfim, o legado de ambos fica, a história de ambos fica. Por óbvio, o falecimento deles pesa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem nas estantes da gente algumas coisas que nos ajudam em alguns momentos, quando de repente alguma coisa aí pega no coração, mata a saudade, porque daí você abre o gibi e lembra do trabalho extraordinário que os dois fizeram. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.